Você sabe qual é o maior antílope do mundo? Será que ele consegue ser tão ágil quanto outros antílopes? Você vai conhecer tudo sobre esse animal nesse vídeo. Hoje eu irei falar sobre o eland gigante, Taurotragus derbianus. O eland gigante, também chamado de eland do Lord Derby, é um antílope que vive em florestas abertas e savanas. É um bovídeo, né, assim como os outros antílopes, e é um ele é da família Bovidae, né? Então ele é um e da subfamília Bovinae. Outros exemplos de animais da família Bovinae são os búfalos africanos, os bongos, as citatungas, etc. E o gênero é o Taurotragus. Ele é classificado como pouco preocupante na IUCN. O nome científico é derivado de três palavras: Tauros, Tragus e Derbianus. Tauro, em grego, significa touro ou boi. Tragos vem do grego e significa bode, que se refere a um tufo de cabelo que cresce no ouvido dele, que parece a barba de um bode. Ele é chamado de Eland do Lord Derby em homenagem ao Edward Smith Stanley, o 13º Conde de Derby. Foi devido aos seus esforços que o eland gigante foi introduzido pela primeira vez na Inglaterra entre os anos de 1835 e 1851. Ele é um pouco maior do que o seu parente, o eland comum, e ele tem gigante no nome por causa dos seus chifres. Então, né, nada a ver com o tamanho do corpo, é mais pelos chifres grandes mesmo. Ele foi descrito pela primeira vez em 1847 por John Edward Gray, um zoólogo britânico que o chamou de Boselaphus derbianus. Também foi chamado na época de eland de pescoço preto. Ele realmente tem um pescoço preto. Hein? Ele tem uma barbela debaixo do queixo. Tem duas subespécies de eland gigante. Uma é o eland gigante ocidental, que ele é encontrado na África Ocidental, particularmente do Senegal até o Mali. E tem o eland gigante oriental, encontrado da África Central à África Oriental. Eles têm um chifre espiral e eles medem de 2,20 m a 2,90 m de comprimento. Ou seja, é um antílope bem grande aí. E na cernelha, que é o ombro, então quando ele nas quatro patas, ele mede de 130 centímetros até 180 centímetros. Os machos pesam de 400 quilos até 1 tonelada. E as fêmeas pesam de 300 a 600 quilos. A cauda é bem longa e tem um tufo de pelos escuros. E mede em torno de 90 centímetros de comprimento. Então é metade do tamanho do animal na cernelha, né? Ele vive 25 anos na natureza, né? A cor é marrom avermelhado ao vermelho indiano. Eu não sei que cor é essa. Ele é predado, né, por leões, leopardos e chitas. Eles são sociais, assim como os outros antílopes, vivem em grupos. E ele é herbívoro.
assim como também, né, para variar, assim como os outros antílopes. Eles, como eu disse, né, eles vivem em rebanhos e se alimentam de grama. Ele também come ervas daninhas, secas e duras, mas assim, isso aí ele só come erva daninha quando não tem mais nada para ele comer. Eles também comem frutas como ameixas. Ele, assim como alguns outros antílopes, ele prefere comer folhas do que grama. Então, como é que ele pega as folhas? Ele bate no galho com o chifre. Então, ele vai empurrando o galho até que o galho caia no chão. Eles assim como alguns antílopes, ele precisa de água. Né? Ele é diferente, por exemplo, da Gerenuk, a gazela girafa, que praticamente não bebe água porque ele tira a água dos alimentos. Mas não é o caso do antílope eland. Então ele sempre fica perto de água. Outros antílopes fazem isso também, como o Waterbuck. Então, ele possui algumas adaptações que os ajudam a sobreviver. Então, mesmo quando falta água, eles armazenam a água. Eles produzem um cocô muito seco, mais seco do que, por exemplo, o gado doméstico. Mas quando ele está em deserto, né, eu acabei de falar que ele depende muito da água, mas se ele está no deserto, ele come as plantas suculentas. Que plantas são essas? São plantas que armazenam água nas folhas. Então ele come essas plantas e obtém água. E outra forma dele de conservar água, o que que ele faz? Ele descansa durante o dia e e começa a se alimentar à noite. Isso quando não tem muita água disponível para ele beber. Isso por quê? Porque de dia vai estar muito quente a temperatura. Então ele vai ter que usar a água do corpo para se refrescar. Já de noite, ele não tá tão quente quanto de dia, então eles eles não gastam tanta água, né, para se refrescar. As, é, os, o, o acasalamento vai ao ano todo, mas o acasalamento é mais frequente nas estações das chuvas. A maturidade sexual é por volta dos 2 anos e os machos atingem a maturidade sexual aos 4 ou 5 anos de idade. A fêmea pode ficar no cio por no máximo 3 dias. Como ocorre em outros antílopes, o acasalamento é em períodos de abundância de alimentos. Há em algumas áreas distintas épocas de acasalamento. Por exemplo, na África meridional, fêmeas foram vistas dando à luz de agosto a outubro e são unidas aos machos de outubro a janeiro. Já na Zâmbia, os filhotes nascem em julho e agosto. E os machos lutam por dominância. Então eles batem a cabeça, eles travam os chifres e aí eles ficam tentando torcer o pescoço. No, Durante o período reprodutivo, os machos esfregam a cabeça, a testa, em urina ou na lama. Eles também usam os chifres para soltar a terra e jogar elas neles mesmos. Os machos dominantes podem se acasalar com várias fêmeas, né? O cortejo é breve, então é bem rápido e consiste de penetração e um impulso ejaculatório.
Aí a gestação é igual a dos nossos humanos, que dura 9 meses. O parto é durante a noite. E aí a mãe, ela come a placenta. Provavelmente é uma estratégia para se esconder dos, dos predadores, né? As maiores ameaças à população desse antílope é por causa da caça excessiva para o consumo ou por esporte, e a destruição de habitat causada pela expansão humana e da pecuária. Ele já foi extinto na Gâmbia, Gana, Costa do Marfim e no Togo. O eland gigante ocidental já foi relatado no Togo recentemente. Não foi recentemente, mas enfim. Mas acredita-se que ele tenha sido confundido com outro antílope chamado bongo, né? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Na verdade eu fiz porque foi um pedido de um inscrito, Luiz Fernando. O link do canal dele vai estar aí na descrição, quem quiser se inscrever. Então é isso, um abraço e